Olá, começa agora o JR Entrevista. A Secretaria de Vigilância em Saúde é uma área extremamente estratégica do Ministério da Saúde. Entre suas ações estão incluídas os programas nacionais de combate à dengue, à malária e outras doenças transmitidas por vetores. A área também inclui o Programa Nacional de Imunização, a prevenção e controle de doenças imunopreveníveis como o sarampo, controle de zoonoses e a vigilância de doenças emergentes. Nós convidamos a secretária Etel Maciel para falar sobre esses assuntos. Secretária, seja muito bem-vinda ao JR Entrevista. Obrigada, Fara. Um prazer estar aqui com você. Secretária, a gente não podia deixar de começar essa edição do JR Entrevista sem falar dos casos de dengue, que já superaram os de 2023, do ano passado. Qual seria a estratégia do Ministério da Saúde, do governo federal, neste momento, para tentar aplacar esse problema que atinge todo o país? Então, Fara, nós já esperávamos que íamos ter um 2024 difícil com esse aumento de casos. Já superamos o pior ano, que foi o ano passado, com mais de 1.600.000 casos, agora em 2024. Nós estamos observando também um aumento de gravidade dos casos, porque nós temos sorotipos diferentes da dengue. Lembrando, para quem está nos acompanhando aqui, que a dengue tem 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. Você não tem a doença pelo mesmo sorotipo, mas você pode ter pelos outros. Então, uma pessoa poderia ter dengue 4 vezes, né? Nós temos, nesse momento, os 4 sorotipos circulando no Brasil, o que é algo novo. Nós sempre tivemos a prevalência, um número maior de um sorotipo ou de outro, e agora nós estamos com 2 sorotipos circulando de forma muito forte. Que agrava ainda mais. Isso. Sorotipo 1 e o sorotipo 2, e também temos o 3 e 4 em algumas regiões do país. Então, aliado a isso também, nós estamos enfrentando altas temperaturas decorrente desse fenômeno El Niño, né, que nós temos vivido no Brasil, com muitos estados com temperaturas muito altas. E essas ondas de calor, essas temperaturas altas, elas ajudam na reprodução do mosquito. Então, aquele olhar muito atento para a água parada, antes também o mosquito só se reproduzia em água suja, agora ele se reproduz em água suja e água limpa, ele foi se adaptando. Então nós temos tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e a estratégia do governo é trabalhar nessas 2 frentes. Primeiro, informando a população, trabalhando com o que a gente tem feito, que são os 10 minutos contra a dengue, todo mundo parar aí uma vez na semana na sua casa, olhar locais onde podem estar tendo água parada, que vão ajudar a reprodução do mosquito, porque o mosquito só se reproduz onde tem água parada. Então esse é o primeiro ponto. Mas é um ponto difícil, a gente tem consciência disso, porque exige toda uma estratégia populacional, exige que cada um cidadão e cidadã faça a sua parte e que o governo também faça dele, né, recolhendo lixo, não deixando entulhos parados. Então, tudo isso precisa ser feito. E o outro ponto, Fara, é a questão do manejo clínico. A gente chama de manejo clínico o atendimento para a pessoa que vai ao serviço de saúde procurar uma ajuda, procurar um diagnóstico. Então, você está doente, você tem sintomas que no primeiro momento podem ser parecidos com qualquer uma virose. Então, indo ao serviço de saúde, você precisa ter um diagnóstico correto e uma conduta do profissional de saúde para você de forma correta. Então, o que nós temos observado, principalmente analisando alguns óbitos, é que algumas pessoas são enviadas para casa, muitas vezes sem uma orientação correta ou sem uma data de retorno para avaliar se ela está tendo alguma gravidade. Então, tudo isso a gente está fazendo mudanças, trabalhando com estados e municípios. Quer dizer, existe um diálogo da Secretaria com os profissionais de saúde lá na ponta, com médicos e enfermeiros, com hospitais, para que esse atendimento seja ainda mais qualitativo. Isso. Nós estamos trabalhando com os secretários municipais de saúde, os secretários estaduais de saúde, para que nós possamos juntos melhorar esse atendimento. E o Ministério da Saúde está enviando equipes aos locais onde nós estamos identificando algumas fragilidades, que nós estamos identificando que é preciso algumas mudanças no processo para que a gente possa melhorar esse atendimento para a população.
quem faz o trabalho é o município, né? O estado e o município. E como é que está o diálogo do governo federal com os municípios, com as prefeituras? O diálogo é muito aberto, o diálogo tem sido reconstruído ao longo desse último ano. Quando nós chegamos, ele não era tão bom, mas ele foi sendo construído ao longo, né, do último ano. E hoje eu posso dizer que nós estamos com um diálogo muito próximo, trabalhando em conjunto para minimizar principalmente os óbitos. Agora, secretária, recentemente a cidade de São Paulo decretou um estado de emergência para a dengue, né? A gente quer saber qual o impacto esse decreto pode trazer nas ações de combate à doença. Então, nós estamos no momento com 11 estados, incluindo aqui o Distrito Federal, né, com decreto de emergência. Até o momento, o estado de Minas Gerais foi aquele que mais impactou os nossos números. 1/3 dos nossos casos de dengue no Brasil todo vieram de Minas Gerais. É um estado muito populoso e que acabou contribuindo muito com esses casos. Mas, por outro lado, Minas Gerais tem um serviço de saúde muito bem organizado e teve um número de óbitos pequeno. Então, isso também aconteceu. São Paulo, por sua vez, também é um estado muito populoso, também é um estado que inspira atenção, né, inspira cuidado, né, uma atenção maior por parte do governo federal. Nós estamos trabalhando junto com o estado, também oferecendo o que for necessário, né, para que o estado possa ter um combate mais efetivo. A nossa ideia é trabalhar juntos. Agora, um estudo da Fiocruz constatou que a dengue vem se espalhando pelas regiões sul e centro-oeste, impulsionada por altas temperaturas. A senhora falou disso agora há pouco. Essa onda de calor que a gente enfrenta, com o Rio de Janeiro, por exemplo, batendo recorde, chegando a mais de 60 graus a sensação, isso pode complicar ainda mais a questão do surto da dengue? Pode. Nós estamos vendo que isso facilita muito, tem facilitado a reprodução do mosquito. Então, isso faz com que o tempo, desde quando tem a larva até o mosquito adulto, em geral era 7 dias. A gente está vendo um encurtamento desse tempo, o que faz com que a gente tenha mais mosquitos circulando. Ter mais mosquitos circulando significa aumentar a chance de ter algum mosquito contaminado para contaminar as pessoas, né? O mosquito se contamina com alguém doente e passa para outra pessoa e essa pessoa fica doente. Isso fazendo com que esse ciclo, né, da epidemia fique maior. Então, essas altas temperaturas, elas acabam ajudando o mosquito. A vacina vai ser a saída para essa questão da dengue, secretária? Olha, a vacina, Fara, eu acredito que ela é a nossa maior conquista, porque ela vai fazer com que a gente deixe aquele controle que é focado no mosquito, né, aquele controle do vetor, que depende de muitas variáveis que nem estão na saúde, né? Depende de saneamento, depende de coleta de lixo, depende de você não ter obras paradas, né, locais para armazenamento de água, né? Então, nós temos muitas condições e esse controle no vetor, ele é muito dificultado por conta de todas essas variáveis. Quando você sai disso para transformar a dengue numa doença imunoprevenível, significa uma doença que a gente previne por vacina, é uma mudança muito grande na estratégia de controle. Então, a gente acredita, né, nós acreditamos no Ministério da Saúde, que essa é a grande mudança, a maior mudança nos últimos 40 anos em relação ao controle da dengue, e acreditamos que assim que tivermos uma produção maior, né, agora a gente tem uma produção limitada da vacina, o que impede uma estratégia mais global, mas quando nós tivermos a possibilidade de vacinar mais pessoas, nós vamos ter muito menos pessoas ficando doentes por dengue, e vamos ter aí uma estratégia muito mais efetiva de controle. E quem sabe aí caminhar para a eliminação dessa doença no Brasil. Já existe uma previsão de quando a gente vai chegar a esse estágio com vacinas disponíveis para toda a população? Então a gente acredita que nós precisaríamos de ter pelo menos 70% da população vacinada. Nesse momento, com esse número que nós tivemos de vacina, muito pouco, né? Pouco mais de 6 milhões de doses, dá para a gente vacinar uma pequena parte da população, porque essa vacina são 2 doses, então é um número muito limitado. Então nós precisaríamos de ganhar mais escala, ter mais pessoas vacinadas. Nós temos aí em vista, né, a vacina do Butantan, nós temos também a possibilidade que a empresa japonesa
ela anunciou uma colaboração com uma empresa indiana para a produção da vacina. Então, isso pode ser também um caminho importante para a produção, né? Para a ampliação da produção da empresa japonesa. E também tem uma conversa, um acordo entre a empresa japonesa e a Fiocruz para também ampliar a produção. Então, temos caminhos. Eu acredito que nós tenhamos até o final do ano esses caminhos mais claros do tempo. Hoje a gente não tem um cronograma, não dá para eu dizer assim, não, até o fim do ano nós teremos mais 50 milhões de doses, né, até o ano que vem. Mas acredito que com esses acordos firmados, né, e a aprovação da vacina do Butantan na Anvisa, nós teremos aí a possibilidade de termos um cronograma. E aí podemos traçar uma estratégia melhor para a vacinação no Brasil. Eu lembro que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h45 da noite. Também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e ainda em nossas redes sociais. Secretária, a Secretaria recentemente divulgou o Memorial Pandemia Covid-19. O que é isso? O memorial é um local, né, vai ser feito no Centro Cultural do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. É um local onde nós iremos construir esse memorial. O memorial ele é super importante como uma instituição de cultura, mas também para levar o conhecimento de tudo que aconteceu durante esse período. É importante que a gente conte essa história. As gerações futuras que não viveram o que nós vivemos precisam saber as estratégias que deram certo, aquilo que deu errado, o que precisa ser melhorado. Então, isso precisa ser contado para as futuras gerações, né? O próprio memorial onde a gente coloca as vítimas da Covid, né? Reconhece, né, essas vítimas e fazemos isso com um tributo às famílias que perderam seus entes queridos. Mais de 500 mil de famílias, né, de pessoas mortas. Exato. Então, assim, algumas famílias que perderam mais de um membro, né? São famílias que foram dizimadas, né? Crianças que perderam seus pais, seus avós. Então, isso teve um impacto importante para a história da vida, né? dessas pessoas. E esse memorial vai trazer tudo isso, tanto a parte científica como a parte do tributo às famílias que perderam, como a parte dos profissionais de saúde. Então, esse seminário que aconteceu na semana passada, aqui em Brasília, reuniu diversas entidades científicas, entidades de associações de famílias de vítimas e também, além da comunidade científica, a sociedade civil, para discutir como a gente deveria construir esse memorial, né? Então, foi um seminário, o primeiro seminário para que a gente pudesse pensar isso. E a ideia é que o memorial ele entrou dentro do PAC, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, como uma obra, né, do PAC, e ele vai então servir como esse grande local de tributo, né, a tudo que vivemos durante essa pandemia da Covid-19, que foi, sem dúvida, a maior crise sanitária, né, do século XXI. Agora, de que forma essa experiência adquirida com a pandemia da Covid podem ser utilizadas para a gente enfrentar possíveis novas epidemias no futuro? É importante a gente fazer o registro, né, histórico de tudo isso para que a gente possa enfrentar de uma forma diferente. Nós vimos, por exemplo, Fara, que a desinformação, né, eu vou chamar de desinformação aqui, mas mentiras, fake news, elas foram muito importantes para que as pessoas pudessem tomar as suas decisões e, infelizmente, guiaram decisões que levaram, inclusive, pessoas à morte, né? Então, é muito importante a gente discutir o papel da comunicação, os meios de comunicação formais, aqueles que nós estamos acostumados, com o bom jornalismo que você faz, mas também várias outras mídias que circularam, que deixaram com que essas informações falsas, mentiras, pudessem prejudicar a saúde das pessoas. Quer dizer, então, o combate às fake news também é importante para salvar vidas, né? Exatamente. Essa é uma importante lição da pandemia. Não é nova. Quando a gente olha a pandemia
de influenza, da gripe, a gente chama de gripe espanhola, mas a pandemia de H1N1, da influenza, lá, né, no início do século XX, a gente também tinha informação falsa, mas ela não circulava na velocidade e na capilaridade com que nós vimos nessa pandemia. Então, é muito importante a gente deixar esse legado, essa história, contar isso e dizer como é importante a gente dar informação correta, informação baseada na ciência, para que as pessoas possam tomar as melhores decisões sobre a sua saúde. Secretária, de que forma que o fortalecimento do SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil, pode contribuir para a gente enfrentar desafios de saúde pública como a pandemia da Covid e outras emergências de saúde? O fortalecimento ele é crucial, porque se nós não tivéssemos o SUS já nessa pandemia, nós teríamos sofrido muito mais do que sofremos durante esse período. O SUS foi fundamental para que a gente pudesse ter uma resposta, para que as vacinas chegassem rápido, porque você não consegue, num país da dimensão do nosso, construir uma estratégia com a rapidez necessária se você não tivesse ela já instituída. Então, nós temos no Brasil 38 mil salas de vacinação, que chegam a todos os locais. Então, a vacinação no Brasil, ela só conseguiu ter a efetividade que teve, apesar de todos os problemas que eu nem vou entrar neles agora, né? Mas porque a gente tinha esse SUS forte, nós tínhamos um SUS que chegava às comunidades ribeirinhas, aos indígenas, aos quilombolas, ao sistema prisional. Então, tínhamos já toda uma rede de distribuição e de operacionalização, né, de vacinação efetiva, com profissionais treinados, com profissionais que sabiam como fazer. Então, essa capilaridade do SUS conseguiu, assim que as vacinas chegaram, possibilitar com que a gente conseguisse vacinar o número de pessoas que nós vacinamos na velocidade que vacinamos. Então, o SUS foi fundamental. Sem ele, nós não conseguiríamos fazer isso. A senhora é a primeira mulher a presidir o grupo de assessoramento técnico para a tuberculose da OMS, a Organização Mundial de Saúde, né? Eu queria saber quais são as principais estratégias globais propostas pela organização, pela OMS, para combater a tuberculose e garantir com isso um acesso universal ao tratamento contra a doença. Tuberculose infelizmente, é uma doença milenar, mas uma doença que ainda mata no Brasil 5 mil pessoas todos os anos. Nós temos mais de 80 mil pessoas que adoecem todos os anos por tuberculose. Infelizmente, Fara, essas pessoas que têm tuberculose, elas estão em famílias mais vulnerabilizadas do ponto de vista socioeconômico. Nós precisamos combater a pobreza, né? A pobreza, ela acaba facilitando com que muitas doenças infecciosas, elas cheguem até as comunidades e tenham aí uma possibilidade de desenvolvimento de doença grave em pessoas que estão desnutridas ou que estão em insegurança alimentar, né? Então, a pobreza, ela acaba fazendo com que as pessoas tenham mais doenças e a própria doença aumenta a pobreza, porque a condição de saúde faz com que a pessoa não consiga trabalhar, não consiga se deslocar, né, para ir para o seu trabalho ou fazer as suas atividades. Então, é um ciclo vicioso que a gente precisa quebrar. No Brasil, tanto o diagnóstico quanto o tratamento são gratuitos no nosso Sistema Único de Saúde, né? E nós fazemos todo o acompanhamento durante o tratamento, que é de 6 meses. Nós estamos trabalhando aqui no Brasil e levando, né, para o grupo na Organização Mundial de Saúde a necessidade de termos uma vacina nova. A vacina que nós temos para a tuberculose é uma vacina do século também do século XX, uma vacina que é muito antiga, com uma tecnologia antiga, que não tem uma boa eficácia. Então, nós precisamos usar a ciência que temos hoje, inclusive aquela que aprendemos com a Covid-19, para o desenvolvimento de vacinas para doenças antigas. Então, essa ciência é o que a gente está trabalhando também, né, junto com a Organização Mundial de Saúde, para que a gente possa fazer com que a tuberculose seja eliminada no mundo. Essa é a nossa missão. Tá certo. JR Entrevista vai para o intervalo e na volta nós vamos falar mais com a secretária Etel Maciel. Continue ligado. Estamos de volta com o JR Entrevista aqui no estúdio. Nós recebemos a secretária Etel Maciel.
Agora, secretária, recentemente o Ministério da Saúde anunciou que o território Yanomami é a primeira região do Brasil a receber medicamento para a cura da malária. Qual a importância deste marco para a prevenção e controle da doença? É um marco importantíssimo, Fara, porque a população indígena, ela tem uma mobilidade muito grande no território. E aquele tratamento de 7 dias é muito difícil que ele se complete nessa população, porque eles mudam de local e o próprio profissional de saúde tem dificuldade nesse acompanhamento para saber se aquela dose do dia foi tomada. E esse novo medicamento, ele é de uma dose. Então, ele melhora significativamente, porque o médico faz o diagnóstico e já faz o tratamento com a dose desse medicamento, que é a tafenoquina. O medicamento, ele vai ser utilizado nessa estratégia, né, na população Yanomami, mas nós pretendemos depois também fazer com que a ampliação, né, para todo o nosso território, porque é um ganho muito grande a possibilidade de você conseguir fazer esse tratamento com uma dose só contra a malária. Tem muitos desafios no tratamento da saúde dessa tribo, dos indígenas. Sim, tem muitos desafios. É uma população que não fala o idioma, né? Então eles falam o idioma da etnia, né, Yanomami, e aí você precisa também que o profissional de saúde esteja acompanhado de um tradutor para que essa comunicação se estabeleça e para que a população indígena, o indígena ali, compreenda exatamente qual é o diagnóstico, qual o tratamento que precisa ser feito. Então, há algumas complexidades que são culturais. Os Yanomamis, eles acreditam que tudo que pertence a eles, né, a pessoa, ela tem que ser incinerada quando a pessoa morre. Então, se você vai fazer, por exemplo, um exame diagnóstico, que você precisa coletar um sangue, que você precisa coletar qualquer amostra, essa amostra ela tem que ser processada e devolvida para o indígena. Então, há uma série de diferenças culturais que precisam ser respeitadas e que fazem com que tenhamos esses desafios das diferenças, né? E respeitar essas diferenças é muito importante também. Por falar nisso, secretária, como é que o investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos para que possam contribuir para o combate a essas doenças negligenciadas em comunidades indígenas e também em áreas remotas? Então, nós estamos agora dentro do PAC com uma estratégia do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que faz parte de uma outra secretaria, que é coordenada pelo secretário Gadelha, que tem a missão de investir em pesquisa e tecnologia, né, inovação, para essas doenças que atingem a população brasileira, que a gente chama de doenças negligenciadas, doenças tropicais, né, mas doenças como a tuberculose, como a malária, a doença de Chagas, a sífilis, as próprias hepatites virais, doenças que estão aí causando muito adoecimento e óbito, né, na nossa população. E que ela é desproporcional entre a população indígena, população negra. Então, nós temos aí diferenças importantes nesses indicadores que a gente precisa reduzir, né, investir nessa mudança. A outra coisa no PAC também, que foi incluída, são os laboratórios remotos que vão até o local onde a pessoa está. São móveis e remotos, né? Eles não ficam no lugar, eles fazem parte de um laboratório central, mas você consegue ter mobilidade de levá-los ou através de barcos ou através de transporte por rodovia ou às vezes até por avião, né? Até por avião. Porque são equipamentos que podem ser levados e que o diagnóstico pode ser feito mais perto da pessoa. Então, esse é um investimento também que está dentro desse novo PAC. A senhora tem uma expectativa otimista em relação a todos esses tratamentos? Então, eu sou otimista. Eu sou uma pessoa otimista, mas assim, realista, né? Nós passamos por um período de desinvestimento grande. Nós temos aí 1 ano desse novo governo, que esse primeiro ano foi uma fase de estruturação, né? Lançamento desses programas, principalmente o PAC. Agora nós estamos com esses investimentos
que vão precisar fazer essas construções. Investimento em pesquisa, Fara, investimento de longo prazo. Nós vimos, por exemplo, vou voltar aqui para a pandemia da Covid, porque eu acho que ela é bem emblemática para todos nós que vivemos esse momento. A vacina contra a Covid, ela não surgiu assim, né? As pessoas falam, surgiu rápido. Foram 20 anos de pesquisa. Então, investimento que foi feito por países desenvolvidos, pelos países do norte global, que investiram nessas tecnologias e que, durante a pandemia, elas tiveram a resposta. E puderam, inclusive, ter muito lucro com isso. Então, é importante entender isso, que investir em pesquisa e ciência, investir em ciência, é investir em economia. Ok, secretária, o JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir o programa na Record News às 7h45 da noite. E ainda no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença aqui no JR Entrevista, secretária. Muito obrigada, muito obrigada. E a gente volta numa próxima edição, sempre com o assunto do seu interesse. Obrigado pela sua audiência.